está tudo preparado para ser um dia histórico, histórico para Portugal, eleições autárquicas. Possivelmente aqui vamos ter um underdog aqui nas eleições entre o Chega, PS e PSD, os principais partidos políticos atualmente em Portugal. Vamos lá ver como é que vai correr, Miguel. Esperemos que sim, meu caro. Boa tarde. Peço desculpa devido a um erro aqui na configuração. Não consegui dizer-vos olá. O meu nome é Miguel Algadinho. Sejam bem-vindos a esta emissão especial da Eleições Autárquicas 2025. É verdade, meu caro Diogo. Isto é verdade. Temos hoje aqui uma grande disputa. Neste caso é apenas para as autarquias locais. Mas desta vez temos um grande jogador, que é o Chega, embora já exista desde 2019, enfim, não tinha a consolidação em 2020 Não, como ele foi há criado o 2 anos para partido. trás, há 2 anos para cá, o Chega realmente se tornou um dos partidos com mais força Sim, em Portugal devido sim, exatamente, a tudo. devido a tudo, exatamente, aos governos do PS, à gestão que tem sido feita ultimamente, e especialmente as últimas duas legislativas que foram feitas num espaço de um ano e pouco. Portanto, sim, é uma força de consolidação para o Partido Chega. Mas vamos lá ver é como é que o PS e o PSD se vão aguentar nestas legislativas. Autárquicas, Vamos ver. exatamente. Porque também assistimos a um rombo do PS a nível legislativo, a nível nacional. A verdade é essa mesmo. Houve um rombo e agora vamos ver como é que isso se reflete Se nas não me engano, há uns autárquicas. anos atrás, o PS tinha cerca de 50% dos votos do país. Se não me engano, Foi ele pode 41%, corrigir. mas que lhes deu uma maioria absoluta valente. Sim, é verdade. Mas, Isto enfim. realmente o PS, vamos lá ver o que é que ele vai fazer para tentar recuperar. Sim, recuperar um bocado a sua base eleitoral e não só também. Como nos autárquicas é sabido que não se vota tanto pelo partido, mas sim pelo candidato que o partido apresenta. Mas mesmo assim, teremos que ver, O porque há. PS vai ter que fazer alguma coisa para recuperar a confiança dos portugueses, porque Sim, exatamente. claramente a maior parte dos portugueses já não acredita no no, estado do proje- PS. no projeto que o PS apresenta para o país, especialmente após a governação de António Costa e das propostas e da liderança fracassada de Pedro Nuno Santos. A verdade é mesmo essa. E o PS, se quiser sobreviver, vai ter que ganhar umas eleições entretanto. Ganhar as europeias, Isso, mas Portugal, não sei o que é que vai acontecer em Portugal. Portugal está aqui a brincar às eleições de ano a ano, de mês sim, de 6 em 6 meses. Epá, eu não sei o que é que isto. sim, exatamente. Não, isto não é digno. É uma democracia saudável, mas não é digno de um país sério que queira estabilidade. E temos um governo com maioria relativa, com dois partidos de oposição, não é só com um, é com dois partidos de oposição, mas que na última legislatura não ajudaram muito com o governo a trabalhar, aprovaram um orçamento de Estado e nada mais, mas nesta legislatura nota-se que o governo tenta dialogar com os dois, mas mesmo assim parece que não se trabalha para o interesse do povo português. O PSD já teve, nestes últimos 2 meses, tentaram fazer que sejam aprovadas algumas leis, inclusive o Chega aprovou, mas foi Exatamente. chumbado Exatamente, o Presidente da pelo República vetou as leis e é um direito que lhe assiste, como é óbvio. Está previsto na Constituição, mas quando tem uma maioria no Parlamento e mesmo que vá ao Tribunal Constitucional, o Parlamento altera a lei e faz umas alteraçõezinhas, muda-lhe o número dos artigos e volta para o Presidente. E aí ele não pode mesmo vetar. A verdade é mesmo essa: não pode vetar duas vezes a mesma lei, é é que proibido. isto temos aqui um problema, Miguel, gravíssimo. Quer dizer, se não pegarmos agora no país, neste ano e no próximo Sim. ano, epá, isto já não tem volta a dar. Sim, meu caro Tipo, Diogo, isto vão ser anos perdidos, ainda mais já estamos a devolver muito dinheiro do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e arriscamos a devolver mais em projetos que devíamos fazer. E até posso dar um exemplo, meu caro. É ali na Freguesia da Tocha, Conselho de Cantanhedo, foi feita a Estrada Regional 3351, que é aquela variante nova que aproveita, enfim, aproveita trouxe a antiga estrada municipal
E é uma variante autêntica que liga a Tocha, neste caso o Escoral, a Cantanhede. Aliás, e ali uma entrada da A17, que é a da Tocha. Que é uma autoestrada estruturante para a nossa coesão territorial, feita no tempo do José Sócrates. Mas fizeram uma regional, mas falta-lhe uma parte, que é que liga a zona industrial da Tocha à 17, neste caso, até ao Escoral. Já nas eleições passadas Isso muito, falaram sobre isso um e estas exemplo também. entre muitos outros, quer dizer, Exatamente. isto É algo estruturante e evita que se passe pelo meio de muitas aldeias e povoações que têm saída direta para a estrada e para onde os caminhões têm que passar e muitas vezes em excesso de velocidade. A verdade é mesmo essa. É uma estrada que não tem condições para suportar o trânsito que lá passa. E trânsito turístico também, enfim. E esta estrada podíamos ter apoio do PRR, mas arriscamos a ter que devolver o dinheiro porque não, não vamos cumprir prazos, como já é costume. E como tu és também ainda mais perto, deves conhecer mais outras realidades, assim, mais perto aí, de outro tipo de realidades que eu não conheça, em virtude de passar muito tempo eu fora vejo daí. aqui, eu digo-lhe, eu vejo aqui muita falta de senso comum nas coisas que são feitas. Por exemplo, aqui na minha terra, das Nogueiras, vai, vai-se destruir a paragem dos autocarros para, enfim, fazer uma lomba para abrandar o trânsito Sim, e sim, para, epá, mas não faz muito sentido na zona em que está, sinceramente. sim, sim. É só materiais, recursos completamente estragados ali para no final ser a mesma coisa. Exatamente, não é? E E se só calhar até dinheiro, em piores condições. a maior parte das freguesias e está a passar por isso, é falta de é demasiado recursos gastos e tempo perdido por coisas Sim, coisas que se calhar não são tão úteis à população como outros projetos que estão na gaveta ou nem sequer estão executados, nem sequer estão feitos, planeados. A verdade é mesmo essa. há coisas E, aqui, por exemplo, na freguesia de Cadima temos o campo atrás da clínica, neste momento está completamente destruído, ao abandono. completamente injogável e E ninguém o tenta fazer município alguma não tem coisa. investido o suficiente, nem, e se calhar não tem investido o suficiente nesse campo de Cadima que não permite às pessoas depois jogar. Exatamente. É, mas é um problema que se nota muito mesmo a nível do Conselho de Cantanhede, que se nota mais também investimento em infraestruturas. Há uns anos fez-se o campo da Praia da Tocha, refez-se completamente, há coisa de há 4, 5, 4 anos, que se reconstruiu o campo todo do zero, que ele estava ao abandono. A relva estava toda estragada, as borrachas já não existiam praticamente. Em alguns sítios já existiam, outros já não. E vidros partidos, porque os gradeamentos tinham sido todos abatidos. Eu sinto que também, muito lá para ali para a praia, esse foi o investimento que fizeram, porque depois pouco se viu. Viu-se algumas placas da Rota das Areias Douradas, surgiu tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Mas agora parece que os últimos projetos que têm apresentado são, para não usar termos muito vulgares, têm sido um bocado ridículos. E portanto, Eu acho que aí realmente o PSD tem propostas interessantes, pelo menos aqui no Conselho de Catanhete, tem propostas interessantes na, na Praia da Tocha, que eles vão tentar fazer com que a população da Praia da Tocha, pá, não seja só o verão, que o sim, pessoal sim, exatamente. praia, não sei o quê, é só no verão. Pá, não, que eles, a Praia da Tocha tem um sítio muito bom, realmente, Sim, está bem, bem bem reservado, está localizado, sim, exatamente. bem reservado, tem Olha, ali muita coisa que se pode fazer e onde se pode pegar, mas realmente aquilo só no verão não chega, sim, aquilo tem que estar ativo e durante o todo o ano. próprio PDM já prevê algumas construções com as quais, enfim, a expansão do Bar Norte e umas construções mais a sul, das quais eu pessoalmente discordo, eu e a maior parte da população da praia, porque irá obrigar à deslocalização de vários serviços do sítio onde estão agora e será uma operação demasiado custosa para deslocalizar um espaço tão consolidado como, por exemplo, o Parque Campismo.
e também obrigará à perda de identidade. Não é perda de identidade, mas é uma gentrificação da praia, como já tem vindo a acontecer em alguns aspectos. E atenção, não é ser contra o turismo nem nada que se pareça, mas é mais é querer preservar um espaço de assim pequeno para evitar que a Praia da Tocha seja o próximo Algarve. O Algarve, fomos a ver muitas das praias, até há 30, 40 anos, eram umas praias secas, pronto, eram umas coisas, pronto, havia ali umas vilas pescatórias, à semelhança do que era o nosso caso, mas depois houve uma expansão brutal e descaracterizaram a zona completamente toda. E então, um exemplo de um projeto um bocado idiota é o projeto da Nova Marginal, que é um projeto que seria, pronto, que não tem pés nem cabeça, que descaracteriza completamente aquela zona, mas ao mesmo tempo é necessário reformular aquela marginal, sim. E ela precisa de algumas coisas, alguns elementos assim mais novos, mas fora isso, não, não dá para ter. É uma marginal que foi feita, foi sendo feita, pronto. Tinha ali um bocado de areia, fizeram uma estrada, depois lembraram-se que podiam pôr passeios, fecharam um sentido para meter esplanadas e aquilo é uma espécie de Frankenstein. A praia vai ser uma espécie de Frankenstein. Vão ali adicionando e retirando coisas à medida que lhes convém. É mais por aí. Vamos aqui ver as atualizações então das eleições autárquicas. Peço desculpa, isto ficou sem. Exatamente. Pode meter aí. Vamos aqui ver como é que estão. Que entretanto devem estar a sair os números da abstenção. Portanto, informamos que encerraram as urnas tanto aqui no continente como na Madeira, que temos a Já mesma. desde sexta-feira, deste Não, não. sábado, As urnas encerraram agora às 7. encerraram agora às 7. Exatamente. Eu até vou passar aqui o público. Portanto, isto não está a colaborar muito. Como podemos ver, encerraram as urnas no continente e, na Madeira. Peço se aí para dizer Açores, mas eles têm uma hora a menos do que nós. Portanto, entretanto, temos aqui uma projeção para a abstenção destas eleições entre 43% e 48%. E, enfim, é uma abstenção alta, atenção, para eleições desta dimensão. Pois as eleições legislativas, as últimas, tiveram à volta de 30 e pouco por cento de abstenção, se não estou em erro. Corrija-me, cara Diogo, se eu estiver aqui a dizer Não, não, está disparates. corretíssimo. Portanto, nas eleições passadas, como podemos ver aqui na fonte do público, tivemos uma taxa de abstenção de 46,35%, que é uma taxa muito alta, é quase nos 50%, quase metade da população não veio votar. Desta vez foi um pouco menos gente que ficou em casa. Mas ainda faltam Mas os eu acho dados que dos isto Açores. realmente é uma prova que o povo português pá, desistiu da democracia em Portugal. É o que me parece a mim, pelo menos. Sim, o Não sei povo já se. não confia tanto nas instituições democráticas como confiava nos tempos de Mário Soares, de Cavaco Silva e até os tempos de José Sócrates. Se formos a ver, em 2011, as eleições legislativas, as primeiras que o Pedro Passos Coelho ganhou, uma eleição importantíssima em tempo de uma crise que nos assolou tanto e muitas pessoas ficaram em casa, preferiram ficar em casa a ir votar, enfim, nas eleições não as mais importantes, mas as mais importantes que tivemos em democracia. Portanto, sim, eu acho, concordo contigo, acho que as pessoas já perderam a esperança na democracia, especialmente após muitos escândalos que vieram à tona nos últimos anos e até escândalos com o Pedro Nuno Santos, escândalos com a Stephen Viva, Luís Montenegro, enfim, e escândalos que andam a assolar também muito o Partido Chega. Enfim, são muitos escândalos no regime para as pessoas poderem continuar a confiar na sua mensagem de que se todos trabalharmos o suficiente, alcançamos algo na Esta é vida. uma das principais propostas do Chega. É, é o ataque à corrupção. Ataque à corrupção, digamos assim, é luta contra a corrupção. Toda a gente sabe que Exatamente, é isso que Portugal está no programa tem deles. um país. Algum dos partidos tem corrupção. Todos têm. Uma das propostas do Chega é acabar com a corrupção em Portugal, mas todos sabemos que isso é
Sim, Quase impossível. é quase impossível, é verdade. Podemos combatê-la através. Enfim, há vários métodos que outros países adotaram, sociais-democracias bem-sucedidas, como a Suécia e a Finlândia, por exemplo, têm um sistema enfim, que recompensa mais quem trabalha mais, é um sistema mais meritocrático e tem punições mais pesadas para quem também é corrupto. Também não podemos falar do caso da China, que quem é apanhado enfim, a cometer atos de corrupção é condenado à pena de morte, mas acho que isso já é chegar E a um extremo. um dos motivos também do PS ter sofrido muito à conta destes anos é é a atribuição de pensões e de salários Sim, para quem não para quem vem de fora, para sim, quem muitos tem subsídios que se atribui a quem vem de fora e que nunca descontou cá. Há muitos casos que, entretanto, chegam aqui à nossa redação e ao nosso estúdio. É que mesmo muitas pessoas que vêm de fora têm apoios, sejam eles nesse do Governo Nacional e dos municipais, e chegaram cá há 2 meses, trabalham uns meses, depois metem baixo, ou enfim, fazem essas coisas, são e atos. tem melhores Não é, condições do que sim, os propriamente os trabalhadores que trabalham em Portugal toda a sua vida. sim, sim, exatamente. E quem viveu cá, cresceu cá, descontou cá, tem, deve ter direito a melhores condições que quem nunca descontou cá e não trabalhou cá não deveria ter. Mas isso penso que será justiça, não é mesmo? É mais uma questão de justiça do que outra coisa, Mas vamos propriamente. ver como é que o PS trata destas situações, se for realmente eleito. Sim, vamos ver quem ganha estas eleições, que as últimas eleições autárquicas têm sido ganhas por norma pelo PS. Pelo PS. As de 2013, as de 2017 penso também foi o PS, as de 21 também de certeza. As eleições ganhas pelo PSD, assim, as mais marcantes foi num dos últimos governos de Aníbal Cavaco Silva. Agora veremos o que é que nos reserva para este ano, porque temos este ano mais um jogador muito forte, que é o caso do É, Partido Chega, chega exatamente. que é um Se partido quiser bastante começar a influente. falar de uma das propostas ou algo que o Chega tem de forte para ser um forte candidato a estas eleições, Sim, sim. E é um partido que, entretanto, já tem uma grande implementação nacional, é o segundo maior partido na Assembleia da República por número de deputados e, depende, pronto, e poderá eleger vários presidentes de Câmara e muitos vereadores. Assim é. Agora não saberemos se será o PSD a ganhar as autárquicas, se será o PS, ou se até poderemos ter uma surpresa na noite, que será a vitória do Chega, com mais exatamente. conselhos e mais vereadores e mais presidentes de junta. Mas só por volta das 8 é que teremos uma projeção, a projeção da Católica, que nos será. Enfim, que iremos ver a RTP, a estação pública, para depois podermos transmitir também a todos vocês. Veremos o que é que o futuro nos reserva a nível Assim, autárquico. nacional. Sim, sim, a nível nacional e tudo mais. Vamos ver, temos várias crises em vários setores, como por exemplo Da saúde, o da dos habitação, da hospitais, exatamente. educação. Vamos lá ver como cada partido resolve Sim, é mais a nível tem até as propostas municipal. que têm para resolver esses problemas nesses determinados setores. Já vi propostas aí muito que, por exemplo, propostas do Bloco de Esquerda, que propõem que as rendas tenham um teto máximo fixo, o Sim, que sim. eu acho que é uma barbaridade autêntica do que É uma forma de, se quisermos, destruir o mercado e fazer com que os senhorios aproveitem e subam até esse teto, é uma proposta maravilhosa. No Porto já vimos que tentaram implementar o. Dizem que uma renda razoável é até 2.300 euros. Ora, um salário mínimo neste país é um salário mínimo é 800 euros, 820, 850, 800 já está nos 850 e pouco, 860. Mas mesmo salários médios, uma renda de 2.300 euros é paga por quem? Por muitos, se calhar até dos que vêm de fora, norte-americanos endinheirados, ou então nómadas digitais, ou então imigrantes que vêm para cá via tráfico ilegal, ou então com aqueles advogados muito duvidosos, que depois, enfim, tratam do processo todo, alugar uma casa, depois registram-se muito naquele tempo. endereço e estão 10 pessoas a dormir num T1, por exemplo. Se calhar 10 pessoas é um exagero, mas
Se forem Principalmente 5, em Lisboa, a zona de ali em Lisboa sim, está muito sim. complicada. Sim, Santa Maria Maior, por exemplo, que é uma É das minhas realmente muito freguesias. caro a habitação lá. Mas muito caro. Acima de um salário mínimo, um T1, quer dizer, Sim, isto não sim. tem cabimento nenhum. E mesmo em Coimbra, numa casa onde se alberga 4 pessoas, se cada não ter 3 mais uma sala, enfim, convertida a quarto, se consegue albergar 4 pessoas, cada pessoa está a pagar entre os 200 e 250 euros. Portanto, e fazendo bem as contas, dá à volta de uns 600, 800 euros, dependendo de que, enfim, se um paga 200, outro paga 250, outro paga 260, não vamos fazer as contas, chegamos muito rapidamente aos 800 euros, 800, 900. Mas mesmo assim já há relatos que em Coimbra já há rendas de quartos por 400 euros. 300 a Eu 400 euros. Vamos falar do setor, por exemplo, na área de saúde, eu acho que temos problemas das filas de espera, mas Sim, eu sim. acho que temos aqui também, eu acho que cada vez mais as pessoas, o povo português vai começar a usar seguros Já estão a usar pessoais, de seguros. Sim, sim. trabalho, para poder usar os hospitais privados Privados. exatamente, porque os públicos realmente estão impossíveis de Sim, de se conseguir ter tempo. uma consulta ou um tratamento a tempo. É realmente muito tempo que esperam e isto, para alguns casos, pode ser grave. Sim, pode ser mesmo a diferença entre a vida e a morte. É mesmo por aí que está o problema. É uma questão de vida ou de morte para muitas pessoas, porque mais o tempo da pandemia, na segunda vaga, que tivemos o segundo confinamento e tudo, os doentes oncológicos ficaram na penúria. Enfim, a Ministra da Saúde, na altura Marta Temido, ordenou mesmo na altura pior que os doentes oncológicos, que não se fizesse cirurgias para doentes oncológicos, nem nada que se pareça. Ora, uma situação de crise é uma situação de crise. Mas não me parece que isto seja uma atitude mais correta para gerir uma situação de crise. Porque quem trata dos doentes oncológicos não é o mesmo quem trata problemas Um país respiratórios. tão velho, num país com uma Sim, taxa de. infelizmente, pessoalmente conheço bem como é que é estar nesses setores, na qualidade de utente e de familiar do utente. E Infelizmente depois conheço bem a ainda há outro, realidade desses setores. dentro da área da saúde, os coitados dos trabalhadores, dos trabalhadores que trabalham em hospitais Sim, públicos, os médicos, assistentes operacionais. têm que estar no hospital a fazer 16 horas de turno, 12 horas de Sim, turno. sim, e se não for mais. E se não for mesmo mais. Isto depois, como é que há profissionais, já não temos profissionais de saúde que cheguem Não a temos que Portugal, cheguem, estão a sair para o poucos, privado ou para fora. É uma verdade. e os poucos têm, claro que não querem andar em condições que têm que fazer 16 horas de turno, 12 horas de turno, não Sim, podem ir. ninguém bom da cabeça quer fazer isso. É mesmo. É uma realidade triste. Enquanto há questões que têm, enfim, têm que ser resolvidas enfim, pelas estruturas nacionais, pelo governo central, há certas partes, medidas, digamos, de alívio que podem ser feitas pelas câmaras municipais, como é o caso aqui de Leiria, por exemplo, que está a ser agora construído um novo centro de saúde na zona do Telheiro, não da Barreira mesmo. Vão fazer um centro de saúde novo para tentar responder às necessidades da população. Entre outras medidas, como as pessoas mais idosas, acima dos 65 anos, terão direito a táxi até ao hospital, caso precisem de uma consulta, ou de para ir a uma consulta, um tratamento, enfim, qualquer coisa. Embora seja, embora, pronto, se Não sejam concordo com propostas, isso, não embora sejam concordo com propostas isso, muito diz, fortes. Eu não sei são medidas paliativas, acima de tudo, é mais medidas paliativas. como é que como é que Portugal vai resolver estes casos da saúde. Pá, vai ser muito difícil de contornar Sim, isto. vai ser uma tarefa muito As difícil. propostas realmente não são muito fortes, não são muito Sim, muito convincentes alicientes. Sim, parte, não. por parte do Estado. Isto realmente não está nada bom. Sim, é uma verdade. Nós não. Como se costuma dizer, estamos num buraco no qual não conseguimos encontrar o fundo mesmo. Há partidos que querem que ainda acreditam no SNS, no SNS Sim, 24, e sim, há sim, outros exatamente. partidos que querem
não querem acabar, mas querem o Portugal queria que o SNS 24 fosse a Sim, principal fonte a primeira, de a saúde em primeira linha Portugal. de resposta, exatamente. A primeira linha de Só que resposta com os aos recursos que problemas. temos e com eu acho que não foi uma boa escolha, Sim, porque e os mesmo hospitais estarmos dependentes de redes que podem falhar, uma rede de telemóvel que pode colapsar a qualquer momento. Não é necessário só, não é preciso um apagão. Nós ainda em abril tivemos um apagão e vimos como é que foi sobre tentar sobreviver ao apagão sem redes móveis, sem poder comunicar com ninguém. Mesmo que quisesse, se alguém tivesse mal e tivesse que ligar para o 112, não conseguia mesmo. Ou poderia conseguir com muito condicionalismo. Não havia rede, em Coimbra, por exemplo, não havia rede nenhuma. Para se apanhar um bocado de rede e mesmo assim falhar, tinha que se ir ao topo de Banhos Secos, que é uma montanhazita lá encostada a Santa Clara, e mesmo aí não se apanhava-se rede e é muito mal. Em Coimbra também, o telemóvel dizia que tinha rede, mas era só por dizer, porque ter na verdade não dava para nada, nem para fazer uma em todo o chamada. país, realmente, em todo o Sim, eu estou país, a falar do caso de Coimbra porque era onde eu por acaso estava nesse dia, onde eu estou a viver atualmente, e foi aí que eu senti mesmo os efeitos do apagão. A realidade em Leiria pode ser é outra, a luz em Coimbra chegou às 6 da tarde, em Leiria chegou às 10 da noite, são realidades diferentes. temos também o caso dos incêndios em Portugal, os incêndios Sim, têm cada vez se agravado mais e por todo o país. sim, enquanto é uma coisa que desde 2017, depois de 2017 houve uma redução, mas agora, nos últimos 2 anos, cresceu o número de incêndios e de hectares ardidos. Foi uma coisa brutal mesmo. Foi. E tudo isto porque especula-se que interesses de terceiros, de empresas, Sim, de alegadamente há interesses de. Há uns anos falava-se dos madeireiros e hoje em dia, alegadamente, mais com as companhias, enfim, que têm os aviões de combate aos incêndios, que são empresas privadas e que têm que ter o seu sustento para algum meio, não é? É daqueles que se alimenta da desgraça. Pronto, é daqueles negócios que se alimenta da desgraça dos outros. É como as e funerárias. depois as consequências realmente para quem realmente faz esses crimes são mínimas, quer dizer, Sim, é mesmo uma coisa que não. Muito mínima. Apenas ou suspensas ou 2 anos de cadeia ou 6 anos que seja, mas depois saem antes por bom comportamento. Enfim, é algo que não se explica. Tanto que o. Tanto que, enfim, em alguns isto está países eu diria que Portugal está-se a tornar no é Brasil. terrorismo. Aos poucos vai se tornando no Brasil, Sim, onde está-se a tornar um Brasil, mas versão Rio de Janeiro, não é? o Uma crime versão de Nordeste. o crime Sim, e o muitas crime pessoas pensado, epá, isto sim, e muitas pessoas que até vieram embora do Brasil para fugir a tudo isso, à criminalidade excessiva, a problemas de corrupção galopante, mas de corrupção como nós não temos ainda cá, é aquela corrupção e extorsão de dinheiro que vão à porta da pessoa e se ela não lhes der o dinheiro, enfim, matam-nas ou fazem ameaças. Isto mais 20 facções criminosas. Chegam cá a Portugal e têm o mesmo, porque, têm o mesmo que lá, porque, enfim, é conhecida a realidade do Comando Vermelho e do primeiro Comando da Capital, que se estão a instalar cá em Portugal a uma grande velocidade, e máfias chinesas e máfias de todo o mundo estão-se a instalar cá. E vêm muitas pessoas para cá que não têm boas intenções, isso já é sabido. realmente estes Vêm para últimos cá, 2 anos, onde sim, os desde a últimos 2 anos onde abertura total de fronteiras da CPLP as por parte de António fronteiras Costa. têm sido muito E as têm pessoas, sido sim, expostas por todos os lados, o pessoal chega aqui, tem sim, cartão verde para ir a todo lado. sim, e se pedirem, e muitos pedem cidadania e depois aproveitam e vão para outros países da Europa e, portanto, depois as Há notícias que há situações, por são exemplo, Portugal portugueses. Portugal tem contratos com o Brasil, quer dizer, acho que Sim, temos o tens acordo de de Porto passar aqui Seguro. 5 anos para ter cidadania e esses casos eu acho bem. Sim, o Brasil Agora temos e nós temos um acordo, que é o Acordo de Porto Seguro, assinado no ano 2000, que prevê mesmo isso, prevê, enfim, igualdade de direitos tanto dos portugueses do Brasil como dos brasileiros em Portugal. Mas pronto, nunca não retirou o controle fronteiriço. Isso foi uma decisão unilateral tomada por nós, pelo Primeiro-Ministro António Costa, em 2021,
que se aplicava a partir de 2022 para a frente. Tanto que se vinha para cá com uma promessa de ter trabalho, uma promessa. Ora, uma promessa pode não ser cumprida, mas pronto, já ficava um bocado, tinham que ter os apoios todos, e, enfim. Agora o governo tentou reverter isso, o governo atual, da coligação, mas não se está, penso que não se está a ter assim um sucesso tão grande quanto esperado. Enfim, passa-se leis, mas não se aplica leis. De uma lei que não é aplicada, um papel é um papel, é isso mesmo. O papel pode ser mesmo rasgado. A gente vai ter que adotar medidas de outros países, diria eu. Por exemplo, Sim, Dinamarca, que até tem um governo, enfim, do partido que tem o governo, é equivalente ao nosso PS. E tem tomado medidas muito mais radicais em termos de imigração para defender a imigração, não defender a imigração no bom sentido, mas ser contra, defender as fronteiras do país, digamos assim. Peço desculpa, agora também fiquei aqui um bocado baralhado com as palavras, mas sim, para defender as fronteiras do país, para evitar a entrada de pessoas massivamente e sem controle nenhum. Porque mesmo agora, hoje em dia, para entrar nos Estados Unidos, pronto, para entrar nos Estados Unidos já era complicado, mesmo como turista, tinha que ter, enfim, tinha que ter o visto, que pronto, a autorização para entrar, tinha que ter os bilhetes do hotel, onde é que nós íamos ficar, e depois perguntam-nos se tínhamos bilhete de retorno, e hoje em dia até já mas e isso é pronto, só para verificavam os alguns telemóveis países, para ver se não é? tínhamos alguma coisa Se não me contra engano, si, Portugal os vistos. tem até acordo com os Estados Unidos que tem que se autorizar um papel feito online e é Sim, só sim, preciso esse papelzito, se não me engano. sim, É é 30 um dias, Evisa, penso eu. um Visa de 30 dias. Sim, é um Evisa, que aliás é um processo mais simplificado. Muitos países da União Europeia têm esse acordo com vários países do mundo, um deles os Estados Unidos, que pronto, não é preciso estarmos a pedir visto na embaixada, ter ainda a embaixada e pedir vistos. Basta termos o nosso passaporte e pedir um visto eletrónico e nós podemos entrar apresentando esse visto. Tanto que hoje em dia é mais difícil ainda entrar nos Estados Unidos, desde que Trump voltou a assumir o poder, porque agora dizem alegadamente que verificam mesmo os telemóveis, e como já verificavam algumas vezes, mas agora se tivermos alguma coisa anti-Trump ou alguma coisa anti-governo, alegadamente dificultam-nos muito mais a vida. Eu não sei até que ponto é que estas histórias são verdade ou mentira. Não tenho autoridade para dar a confirmar nem a desmentir, nem Mas conhecimento suficiente. o É caso das possível. fronteiras dos Estados Unidos é um caso mesmo extremista, diria eu, porque basta fazeres a mínima coisa que não fazes bem dentro do país, és exportado. É exportado Isto ou preso. é a mínima coisa. Se tentares entrar Eles, lá ilegalmente, és deportado e nunca mais podes voltar ao país. sim, sim, é verdade. Eles lá têm, e mesmo as penas de prisão, as penas de prisão lá são mesmo efetivas, não há cá brincadeiras. Ainda há uns anos, em 2010, há uns anos, em 2010, houve aquele caso do Renato Seabra que matou aquele Carlos Castro, penso eu, e mutilou. E, enfim, foi condenado a 25 anos de prisão e está lá até hoje a cumprir a pena. Não há cá bons comportamentos em saídas por bom comportamento. Matou, esventrou, podia ter os seus motivos ou não, mas Pá, não há o juiz, o tribunal disse: opá, mataste, estás preso. E lá não há cá tolerâncias nem abévias como cá. e acho muito bem. Pode eventualmente vir a ser antes, que enfim, que eles têm lá às vezes, ao fim de certos anos, em prisão perpétua, eles têm uma cláusula em algumas penas que é parole, chamam-lhe parole, que é que ao fim de 15 anos, por exemplo, o tribunal volta a analisar se a pessoa tem condições de voltar a ser reintegrada na sociedade e deixam-na sair se acharem que sim, se não acharem, Eles não sai. reabrem o caso e Sim, voltam sim. a analisá-lo. Sim, neste caso as penas que, por exemplo, estou a falar das penas perpétuas, como é óbvio. Outras penas também podem ter eventualmente liberdade condicional. O parole é isso mesmo. Tanto que até o governo português, penso que até o governo português tentou fazer com que ele fosse deportado para cá. Pronto, extraditado, não é deportado, é extraditado para cumprir cá a pena. Mas os Estados Unidos o recusaram, porque não tem. Enfim, eles tendo lá preso pelo crime que cometeu. Enfim, é uma diferença de sistemas grande. E tanto que se diz, nos Estados Unidos, mais depressa se apanha prisão perpétua por defraudar um banco do que por matar uma pessoa. Mas
mas mesmo quando se mata uma pessoa, a justiça lá tem a mão mais dura do que a justiça Bem mais portuguesa. dura. A mão mais pesada sobre, enfim, quem comete os crimes. É Portanto, uma temos maneira também aqui, de evitar, uma maneira de evitar corrupção. sim, e também desincentivar ao crime. Exatamente. Porque quando um país tem uma justiça séria, mais ou menos séria, e quando cometes um crime és castigado, eles realmente, as pessoas pensam duas vezes antes de cometer um crime, um assassinato, um homicídio, um incêndio. Nos Estados Unidos, as condenações pelos incêndios são graves, são pesadas. E então é muito mais penoso andar a fazer tais coisas. E em alguns países, até, mesmo falando agora dos incêndios, é um crime equiparável ao terrorismo, enfim, atear fogos às matas. Tanto pelo transtorno que causa, como pelo património que arde e pelas vidas que ficam destruídas. Enfim, já há alguma atualização do. Temos aqui algumas atualizações, meu caro, obrigado por me lembrar disso. Aqui, neste caso, vindo da cidade do Porto, Pedro Duarte está muito confiante, mas preparado para todos os cenários. Que é o Pedro Duarte, enfim, é o cabeça de lista da coligação PSD, CDS, PP e Iniciativa Liberal à Câmara do Porto, que vai concorrer contra Manuel Pizarro do PS, que foi Ministro da Saúde após a saída de Marta Temido, no último governo de António Costa. E, enfim, o Pedro Duarte foi ministro agora, penso que foi ministro, não foi dos assuntos parlamentares, que esse era Leitão Amaro, António Leitão Amaro, mas era ministro, penso, não sei se era da coesão territorial até. Eu confirmo isso, mas ele foi ministro no último governo de Luís Montenegro e neste governo já nem sequer chegou a entrar como ministro para ser candidato à Câmara do Porto. Enfim, o Rui Moreira vai sair agora, que ele já atingiu o limite de mandatos, já está há 12 anos na Câmara do Porto. Está por independente, mas ele era do PS. Tinha mais ligações ao PSD. E então agora Pedro Duarte poderá ser o sucessor natural, ideologicamente natural de Rui Moreira. Mas pronto, tem sempre as suas diferenças. E o PCP também, vemos que o Partido Comunista Português saudou o nível de participação muito elevado nestas eleições autárquicas. Embora, como já vimos aqui atrás, não foi um nível assim tão elevado de participação. A abstenção ainda está nos 43%, segundo as projeções, entre 43% e 48%. Mas a margem mínima desta projeção é melhor do que a abstenção de há 4 anos, que foi na ordem dos 46%. Portanto, já temos aqui uma pequena vitória, não é? A nível democrático, comparado há 4 anos. Vemos que, vemos que de há uns anos para cá, por exemplo, eu lembro-me em 2019, nas eleições europeias, que a abstenção acho que ultrapassou os 60%, um valor mesmo muito alto. E as autárquicas foram quase 50%, 46%. E vemos que nas últimas legislativas, comparadas às 2019, tanto nas de 2024 como estas de 2025, vimos uma redução abrupta no nível da abstenção. Por exemplo, nas eleições de 2024 tivemos uma abstenção mínima na ordem dos 32%, penso eu. Um nível de abstenção que nós já não tínhamos desde as eleições legislativas, penso que 2005, quando na altura o Primeiro-Ministro era Pedro Santana Lopes, a Assembleia da República tinha sido dissolvida por Pedro Sampaio, após muitos desentendimentos no governo de Santana Lopes, e nestas eleições José Sócrates ganhou com maioria absoluta, levou o PS à maioria absoluta pela primeira vez, penso que terá sido 46% dos votos, ou 45%, não sei se estou a dizer bem, e enfim, acabou com 120, à volta de 120 deputados. Portanto, uma maioria absoluta e governou o país até 2009, até que depois ganhou só com maioria relativa. Mas desde então a abstenção tem vindo sempre a subir em eleições legislativas, que são as mais importantes do país, digamos assim. Elegem o governo, que é quem decide as leis do nosso dia a dia. Mas essas eleições também são bastante importantes, não desprezando as outras, como é óbvio, nem as autárquicas, nem as presidenciais, que vamos ter para o ano. Vamos ter agora dia 25, penso que será 25 de janeiro ou uma semana antes, não sei dizer agora assim ao certo. Mas, enfim, as legislativas são sem dúvida as mais importantes para o país, para o funcionamento do país
pronto, do funcionamento do país e das suas instituições económicas e financeiras e do que é mais básico dos serviços. Caríssimo, tens alguma coisa a dizer aqui sobre comentar sobre estas notícias que têm vindo a sair aqui no Jornal Público e do que estamos aqui a discutir? Agora é esperar. Esperar Exatamente. pelo momento. Temos Vamos aqui falar, mais 20 minutos, mais 29 minutos. pelos vistos, nestes últimos 2 anos que o Chega adquiriu poder, tiveram várias propostas para se juntar ao PSD, Sim, sim, fazer poderiam mesmo mas ter coligação. sinceramente eu acho que o Chega, se mantiver sozinho, um dia há de governar o país, sinceramente. Sim, é uma hipótese muito forte, cara Diogo. É uma hipótese muito forte. Caso não será com maioria absoluta, mas com uma maioria relativa, poderá eventualmente acontecer isso. Eles ultrapassaram os nossos partidos fundadores da democracia, não é mesmo? E poderão, entretanto, caso o governo do PSD não seja tão eficiente e não cumprir as suas promessas, ou se os eleitores sentirem que que estamos sempre no mesmo, não duvido muito que o Chega poderá ganhar umas Parece que eleições estamos num legislativas. ciclo que parece interminável. Há várias Sim, propostas que têm que ser aprovadas pelo Chega e o Chega simplesmente não quer. sim, o Chega aprova propostas que vão convergir com o seu programa, enfim, eleitoral e de partido. E nós temos visto isso tanto na questão das scouts e nestas leis da imigração. Pronto, é algo positivo. Enfim, agora também o governo tem negociado com o Partido Socialista, o governo do PSD, CDS e o governo tem negociado com o Partido Socialista medidas mais à esquerda, porque eles não podem governar sozinhos, sem ajuda. Senão eles arriscam-se, enfim, aconselhos o que aconteceu a António Costa em 2021. O governo cai por falta de entendimento entre forças que se não entender. Neste caso foi António Costa e os seus partidos e os partidos que foram seus companheiros do primeiro governo. Não de coligação, mas de apoio parlamentar. Houve desentendimentos e o governo caiu após chubarem um orçamento de Estado. E se Luís Montenegro quer continuar no poder por mais uns anos, mais umas legislaturas, ou chegar sequer ao fim desta, tem que, não diria que jogar para os dois lados, mas tem que falar com os maiores partidos da oposição, que é o PS e o Chega, tanto para passar, porque enfim, os votos do PS, embora esteja em segundo lugar, contam também bastante. São 3%, é um tripartidarismo agora que temos. E o governo é o governo de todos, não é o governo de quem votou no PSD, nem o governo socialista deveria ser um governo, não foi o governo de quem só votou PS. Portanto, temos que negociar com medidas de todos, temos que enfim, passar as medidas de todos, porque senão o PSD teria ganho com 100% dos votos. Isso aí também seria um bocado não democrático, se formos a ver. Portanto, chega aqui, estou aqui agora a ver no Instagram de uma deputada do Chega, Marta Silva, uma projeção, sondagem intercampos, como está aqui escrito. Chega deve ultrapassar PS nestas eleições autárquicas, revela tudo. O subscrito diz que o partido pode aumentar em 480% os resultados de 2021. Isto é um post enfim, da deputada Marta Silva, que está na Assembleia da República pelo Chega. Esta sondagem de intercampos foi publicada dia 2 de outubro de 2025, pelo que está nesta publicação. Podem ir ao perfil, podem visitar o perfil marta.silva.ch e ver o que eu estou a dizer. Cara Diogo, então diga-me o que é que acha desta sondagem intercampos que Marta Silva publicou agora? Considera que isto é uma hipótese? Estou a analisar a proposta. Deixa-me primeiro procurar. Quer que eu lhe mande? Exatamente. Eu mando-lhe já aqui, não se preocupe. Isto aqui, estamos aqui uns para os outros. Onde é que Eu você já está? estou no Instagram, mas Olha ah, aí, não, porque isso depois tem muitas publicações, como eles depois publicam muita coisa e agora em altura de campanha é quase impossível de apanhar aquilo que nós queremos no sítio onde nós tínhamos isto há 5 minutos. O quadradinho não está aqui, já está aqui em baixo.
Muito bem, então temos aqui Chega de ultrapassar PS nestas eleições autárquicas, revelas tudo. Eu acho que isto era inevitável. O partido Chega já tem mais eleitorados na Assembleia do que o PS. Era uma questão de tempo até Sim, até ultrapassar as eleições se autárquicas. concretizando. Agora vamos ver se, eh, pelo menos pelo que mostra este estudo, o PS já deve ultrapassar o PS. Agora vamos ver se chega para ultrapassar realmente o PSD. Pois, o que eu, enfim, lá está, porque depois é esta contenda que nos deixa assim um bocado na dúvida, porque se o Chega ultrapassa o PS e se há a hipótese de ultrapassar ou não o PSD, como é que sabemos, sem contarmos os votos todos, quem é que será o vencedor das eleições autárquicas? Até há 4 anos tínhamos, pronto, enfim, Eu tínhamos acho os dois que grandes por qualquer partidos. motivo, se não realmente ultrapassarem o PSD, eu acho que diria que isto já é uma vitória ao Chega, Sim, como tem sido todos os anos. sim, uma vitória estrondosa a nível autárquico, a somar às vitórias que eles têm tido a nível legislativo. Que é, enfim, são eleições completamente diferentes, não há comparação, não é? Uma pessoa que apoia o Chega num conselho ou pode apoiar o PSD noutro e o PS noutro conselho, num terceiro conselho, porque enfim, as estruturas de conselhia e até distritais são muito diferentes de um conselho ou de um distrito para o outro. E até mesmo dentro de freguesias, o PS, uma freguesia, pode ter medidas que na outra é uma revolução de 180 graus, não tem nada a ver. Por exemplo, o PS de Leiria e o PS de Montemor Velho não tem nada a ver um com o outro. As propostas que têm e o trabalho que têm desenvolvido têm nada a ver um com o outro. É quase. Há algum cruzamento, talvez, de uma medida ou duas, mas de resto não. E de obra, talvez, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A verdade é essa. Há freguesias, não, há conselhos do país onde o PS ainda consegue ser mais radical que o Chega, ainda mais à direita que o Chega, noutros parece que é exatamente o contrário. Parece mais radicais que o Bloco de Esquerda ou com o PCP, por exemplo. Faria muito. E este ano podemos também ter uma surpresa nestas eleições no Alentejo, no Alentejo e no Algarve. Foram duas regiões do país onde o Chega arrebatou muitos votos, conseguiu arrecadar muitos votos. Zonas tipicamente comunistas e que desde o tempo do Sócrates começaram a votar no PS. Enfim, é mais uma surpresa que estamos à espera de ver, à semelhança das legislativas. Muito bem. Não teremos aqui mais updates, deixa-me ver aqui outro jornal. Assim já ficamos com mais certezas. Até no Jornal da Bola deve ter atualizações. É muito provável. Não é futebol. Verdade, verdade. Vamos aqui a jornais mais. Sim, jornais que se focam mais nisto. Vamos aqui, por exemplo, à RTP. A RTP hoje vai mudar A de imagem RTP gráfica. supostamente não tinha acesso ao vivo à contagem dos votos. Eles têm a sondagem da Católica, que é uma das mais confiáveis. A sondagem à boca das urnas, convém dizer, que é das mais confiáveis no país. Só que essas só surgem pelas 8, pelas 20 horas. Ainda faltam 11 minutos, mais coisa, menos coisa. Muito bem, Portanto, temos que esperar. vamos aqui ver. Hoje a RTP3 vai mudar para a RTP Notícias. Está aqui até o Nós, logotipo novo e enquanto tudo. estamos aqui, até poderíamos pôr aí Exatamente. Vamos aqui alguma ver como é que coisa a está a dar. emissão da RTP Notícias. Epá, isto aqui está mesmo diferente. Espera lá, isto não pode ser assim. Tenho que. Opa! Vou só meter aqui volume nisto. Está sem som. À entrada do Fórum Lisboa, onde já conta com alguns Está na apoiantes transmissão? que vão Sim, sim. começando a chegar até à sede de campanha, que será responsabilidade Pronto, a apenas RTP3 sua se já o não existe, agora é resultado RTP não Notícias. correr como É um facto esperava, a interessantíssimo. dizer que É fez que uma a campanha RTP3, quando com nasceu, muita quando passou da RTP Informação para a RTP3, foi na noite confiança, das a legislativas de dizer 2015. também Mas que não para terá que a passos a coligação Portugal fazer à frente, com João encabeçada por Ferreira
Passos Coelho e Pedro está Paulo Portas, zangada. Pedro Paulo Portas, Altura em que não. Alexandra Leitão Pedro entra Passos no Coelho e Paulo elevador, Portas vai a caminho ganhou, do quarto com maioria andar, relativa, ela vai para um dos em gabinetes coligação que entretanto foi deste edifício destituída que e funciona que como a Assembleia Municipal de enfim, Lisboa, o o Fórum Lisboa, o governo, enfim, o antigo Partido Cinema Socialista, Roma encabeçado por na António capital, Costa, com essa fez um indicação acordo às 8 da parlamentar com o noite. Quem Bloco de vai Esquerda e com reagir o às PCP projeções vai e ser enfim, David Amado, formaram é um o governo presidente da alternativo. Conselhia de Lisboa Nessa do noite PS. também, dessas legislativas, a RTP3 Então, nasceu a entrada de Alexandre Leitão e na sua agora, sede agora de nasce a campanha, RTP não Notícias muito longe num outro deste local elemento de está o Largo do eleições, Rato, a sempre em sede outubro. nacional do Partido As Socialista, onde se legislativas foram 4 de encontra outubro, o estas António são Nago e autárquicas, são creio que 12 António também se e encontra aí que José mudou. Luís Carneiro. Boa noite, Acompanhar as José Luís eleições Carneiro desde chegou 2015. há cerca de 2 horas, Sim, eram por mais ou acaso menos 6 foram da as tarde, primeiras quando que o líder do acompanhei. Partido Não, por Socialista acaso as primeiras que chegou acompanhei aqui à foi há sede do 12 PS, anos, no Largo do Rato. as autárquicas de 2013, Colocou tinha algumas eu expectativas, mas pouco mais de nesta 8 anos. eleição diz que é preciso esperar. É Só uma no, noite a longa, de mas 2011 depois já não me também lembro, já não me lembro muito referiu bem de algum dessas. modo essas As primeiras que expectativas. acompanhei Disse assim inclusivamente José Luís Carneiro que com há alguma 3 noção meses, foi há nas 12 anos. De eleições facto, fez agora em legislativas, setembro muitos 12 anos. vaticinavam o fim do Partido Socialista e que isso não Eu, por aconteceu. O acaso, Partido gostaria de Socialista, ouvir para o líder do PS, o reencontrou-se ministro não, o com os presidente eleitores portugueses. Agora do é preciso PS a esperar falar. pelos resultados. Eu recordo que o PS Acompanha. tem neste Vamos ter que momento a esperar. Associação Nacional de Municípios, tem Sim, a sim, maioria das exatamente. câmaras, Até às 149 8 horas estamos só câmaras, aqui mais mesmo 35 no nosso do canal que e os o outros estão mesmo a PSD, encher e esse é também chouriços um dado importante aqui a dizer, saber. é pá, a abstenção Aliás, é os dois isto e líderes, aquilo, quer estamos Luís só aqui Montenegro, pronto, quer José Luís assim Carneiro, com vieram Ah, nós, nervosismo de dizer ouvir. que era importante não temos estar aí a nenhum agente liderar no a Associação terreno. Nacional dos Municípios Infelizmente Portugueses. No terreno. Para não, isso é preciso o ter chefe mais não, câmaras. Por não outro lado, pagou o José Luís suficiente. Carneiro diz também que O é chefe preciso não esperar nos por dá, esse resultado, não que não nos sabe dá ainda se caracanhol vai ter com suficiente. Alexandre Leitão. Perdão, isto são E deixar termos ficar muito uma pouco palavra apropriados para de se usar em gratidão às emissão. candidatas a candidatos de todo o país que foram inexcedíveis. Mas também uma palavra aos que estão neste momento nas Desculpa mesas isso. de voto, A Fala. nossa não sorte é que apenas ninguém aos vê que isto. integram as mesas, mas aos delegados dos próprios partidos, à administração eleitoral, porque este de facto é um momento Estamos fundamental da lixados. vida do país. Vamos ter aqui certamente muito trabalho, A até gente bastante poderia tarde, fazer porque me uma dizem, pausa porque de está 5 tudo minutos muito para a empatado em transmissão. todo lado. Sim, Agora, eu também concordo o que eu queria consigo. dizer é o Poderíamos seguinte, eventualmente também fazer aí é uma verdade, julgo que pausazinha. todos reconhecem isso, que há Vamos 3 meses aqui atrás, às h 45 podemos havia fazer pessoas e que voltamos pensavam às que o Partido 50 Socialista ia que desaparecer. se já estiver Exatamente. mais O Partido quentinho. Socialista Português, o que aconteceu ao Aproveitamos Partido Uma Socialista pausa francês. iremos convocar mais pessoas Felizmente, para o aquilo que nós painel. sentimos e vocês que me acompanharam puderam Neste ver momento estamos no só país eu, é que há, meu de caro facto, uma amigo Miguel vontade de se Gadinho e reencontrar em cidadãos e cidadãs, se Delgadinho. reencontrarem com este Delgadinho, país. Delgadinho. exatamente. E o meu caro amigo Diogo E, Costa, e a minha pessoa, Diogo Costa. que é um grande comentador. Da Já parte comentou aqui do líder do connosco, PS, já comentou há aqui comigo as certeza, eleições falará no final, legislativas para também. já, como é normal Que nestas enfim foi eleições, organizado aqui tudo à a última sede hora do Largo do Rato do e Partido que Socialista. tem uma A sala linguagem está menos própria do que apenas esta com emissão. jornalistas, é o que Convenhamos. acontece normalmente nestas Convenhamos que tem uma eleições. linguagem Eu muito recordo menos Eu não própria. sou, eu não António sou Costa político, digo já saiu que não daqui sou no final da político, eu noite, quando a sou, vitória de Fernando sou um Medina cidadão aconteceu, para ir ter comum. com Fernando Medina. Estou a Sim, dar a É minha exatamente. preciso opinião como um esperar por cidadão esta longa comum. noite para ouvir depois Exatamente, as e declarações de também José Luís subscrevo Carneiro, a que está tua neste momento afirmação. reunido com os mais Só vou próximos aos aqui na comícios sede do para comer e PS. beber, porque Acabámos de ouvir então as declarações é do para líder isto cá do estamos. Partido Socialista. Vamos agora Porque em para direto falar de para o Porto, para a política, sede passam no dia das do eleições mesmo, PSD. porque o resto. Exatamente. Penso, E às vezes Sandra Machado com Soares, umas está a cervejas à encaminhar, frente, nos bares. Luís Montenegro, Exatamente. o líder do PSD. Eu então para ir É que deitar-me falar já de um bocadinho Para política, cansado. temos celebrar a no chegada país de a falar Luís de Montenegro política aqui à sede do quer dizer, Partido Social Democrata. 24 horas Montenegro Por dia, 7 dias chega por mais semana. ou por menos dia. 15 minutos antes das Não 8 da seja, noite, não antes parece de muito serem saudável. Sim, conhecidas as chega a ser mesmo projeções deprimente. para da Convenha-se Universidade dizer que Católica, chega mesmo a ser para a deprimente. RTP, para os principais Simplesmente é dizer municípios. pouco, eu digo-lhe Antes já. chegou Hugo Bem, Soares, o entretanto, vamos secretário-geral fazer aqui um do intervalo de Partido 5 Social minutos aqui na Democrata, nossa que Já disse edição. voltamos. Voltaremos esperar às uma 19h40 longa noite, sobretudo à espera às dos 19h50. resultados de Vamos fazer uma Porto pausa e técnica para Lisboa, beber onde água e. houve uma campanha Então, até já. mais Até já. renhida e a disputa está mais acesa. Dizia Hugo Soares que as noites eleitorais são sempre de algum nervosismo, mas há um nervosismo